Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que finalmente desencantou, estreou na temporada com uma goleada 4-0 contra a equipe do São Luís no estádio Beira-Rio. Um jogo com muitas boas notícias pro torcedor colorado. Afinal, eu gostei muito, né, da atuação do Inter, Pedro Henrique como centroavante, marcando 2 gols e virando o artilheiro do Campeonato Gaúcho, o Depena com o pé cada vez mais calibrado, Wanderson jogando bem, Alan Patrick jogando bem, Moledo fazendo gol, enfim, tem muitas boas notícias pra gente trazer, e o relato do Vitão, que não é uma boa notícia assim, tá? Mas eu vou te contar tudo isso depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero falar sobre a vitória do Internacional, 4-0 sobre a equipe do São Luís, a primeira vitória do Inter na temporada. Foi debaixo de muita chuva, né, que até foi muito bem-vinda a chuva ontem, né, afinal, calorão que tava no Beira-Rio, que inclusive afastou bastante público, né, 12 mil torcedores estiveram no Gigante ontem, e também ajudou o Inter a marcar o primeiro gol, né, o gol do Wanderson, chute de muito longe, um chute fraco, despretensioso, e o goleiro do São Luís, o Pablo, acabou engolindo um frangaço, mas foi um gol fundamental para o Inter construir a sua vitória. O Inter até tentava chegar, né, tava trabalhando a bola, mas não tava conseguindo transformar em oportunidades de gol. Aliás, o Mano sugeriu uma mudança tática ontem que já tinha acontecido no segundo tempo do jogo do Inter contra o Avenida. E que o próprio Mano, na entrevista na última quarta-feira lá em Santa Cruz do Sul, chegou a dizer, né, olha, eu gostei bastante da movimentação do Pedro Henrique quando deu aquela celeuma toda entre o Mano e o alemão, né, que o Mano até explicou e eu vou entrar nesses pormenores aí na sequência. Mas o fato é, o Pedro Henrique foi o centroavante do Inter hoje. Não era bem um centroavante, foi o homem mais adiantado. O que não significa que ele foi o camisa 9, apesar, claro, de ter marcado 2 gols. Um de pênalti, uma das especialidades do Pedro Henrique, que não desperdiçou pênaltis com a camisa do Inter até agora, e o outro de centroavante, né, no primeiro pau numa cobrança de escanteio do Carlos Depena, colocou para dentro do gol, o Moledo fechou a goleada com outro gol em cobrança de escanteio. O Mano destacou que optou por essa mudança tática porque precisava tomar uma decisão. Ele disse que quando se vira técnico de time grande é preciso ter coragem. E ele sabia que se o jogo terminasse com um resultado ruim para o Inter hoje, como foi a estreia contra o Juventude e o próprio jogo contra o Avenida, ele seria bastante criticado. Mas ele entendia que o time precisava de um pouco mais de mobilidade. Que o time do Inter, até vou pegar o termo correto que usou o Mano sobre o alemão, tá? Como ele estava jogando. Ele disse que estava um pouco mais estático, né, o jeito do Inter jogar. A frase é a seguinte, ó: quando a gente vira treinador de time grande, a gente tem que ter coragem. Se não funcionasse a mudança que eu propus hoje, eu iria ser criticado. Estávamos muito estáticos em campo. Não por causa do alemão, mas o Pedro Henrique deu mais opções para o time jogar. E de fato isso aconteceu. O Inter, logo depois do gol do Wanderson, tem o pênalti, que o Pedro Henrique tem uma jogada maravilhosa e sofre o pênalti, faz o gol. Teve o Maurício perdendo chances de gol e o segundo tempo o Inter jogou muito, né? Wanderson, Alan Patrick, Pedro Henrique, Maurício, Depena, todo mundo se procurando, toque de primeira, muitas chances de gol, e isso continuou acontecendo mesmo quando alguns jogadores saíram. O Estevão entrou e teve chance de marcar, o alemão entrou muito bem no jogo também, e muito por conta, né, de ter ido para a reserva, querendo mostrar serviço. Gostei também da postura do Inter, né, que procurou o gol até o final, mesmo com 3-0, 4-0, tentou fazer 5, tentou fazer o quarto e fez. Então, assim, foi uma mudança de postura. E eu já disse aqui, né, que contra o Avenida não faltou vontade no segundo tempo, e nem contra o Juventude, eu acho. Mas o Inter estava um pouco desligado, né, o Inter não estava tão concentrado e hoje aconteceu isso. Viu Bustos dando carrinho na intermediária, Maurício dando carrinho, então todo mundo quis construir essa vitória que foi importante para aliviar um pouco da ansiedade do torcedor e, claro, né, trabalhar com um pouco mais de confiança para ir construindo vitórias para chegar lá, que é o objetivo maior, né, o título do Campeonato Gaúcho desta temporada. Individualmente, tá? Pedro Henrique, um dos melhores jogadores em campo, né? Participativo, o jeito Pedro Henrique de ser, vai pra cima, não desiste. Gol de cabeça, gol de pênalti, sofreu pênalti. É um dos jogadores mais titular do Inter. Não tem o que fazer, o Pedro Henrique é titular.
Depena, tá jogando uma bola absurda. O Depena tá dando tudo certo pra ele. Fez 2 gols nas 2 primeiras rodadas e hoje mais 2 assistências em cobrança de escanteio. Tá com o pé completamente calibrado o Depena. Então, tomara que continue essa boa fase do Depena, porque é um jogador espetacular que o Inter tem, inteligente para jogar e que acelera bastante o meio-campo. Quando o Depena tá bem, o Inter geralmente vai bem. Wanderson muito bem no jogo também, gostei do Alan Patrick, eu sei que o Maurício vem sendo muito criticado, mas eu gostei bastante da atuação dele também. Buscou bastante o gol, deu alternativa, não se escondeu do jogo e acho que foi uma peça importante. Não gostei muito do Johnny, acho que ficou um pouco burocrático o Johnny na primeira função de meio campo. Teve uma participação em bola aérea muito boa, mas eu acho que o Matheus Dias tá vindo com tudo aí, cara. Eu acho que esse jogador vai ter muito futuro no Internacional e eu queria ver ele ganhando cada vez mais oportunidades na vaga do Johnny. Não é nada contra o Johnny, é só uma leitura, né, que eu venho fazendo, que o Matheus está aproveitando um pouco mais as oportunidades do que o Johnny. Gostei do Bustos, gostei do René, Moledo fez o gol, Vitão, né, e o Kehler pouco exigidos, mas então foi uma grande vitória do Internacional. O Mano explicou sobre o alemão e eu quero entrar nesse tema, né? Afinal, no jogo lá em Santa Cruz ele chegou a dizer, né? Ah, o alemão precisa ser mais alemão, não tô pedindo um outro centroavante, eu tô pedindo para que o próprio alemão seja um pouco mais participativo. E hoje ele foi pro banco. E ele falou sobre isso, né? Ele disse: olha, eu vou começar a dar minhas entrevistas em português de Portugal. Uma clara referência ao Jorge Jesus, ao Abel Ferreira, que criticam muitas vezes os jogadores publicamente e a imprensa acaba repercutindo bastante isso. Ele disse que não tem nada pessoal contra o alemão, que muitas pessoas da imprensa levaram para esse lado, mas ele entende que o alemão justamente tem algo a mais para dar e que já deu hoje entrando no segundo tempo, ou ontem, melhor dizendo, né? Dito isso, né, destacou que, claro, não vai revelar o time que vai jogar contra o Ipiranga na quinta-feira, mas deve ser a manutenção do Pedro Henrique como falso 9. E disse que tem liberdade de conversar com jogadores, que ele fala internamente, tem conversas e cobranças, mas que ele está muito satisfeito com o grupo e que foi só uma questão de escolha, né? Como eu disse antes, em relação ao time. O time estava precisando mais de mobilidade e o Pedro Henrique acabou dando isso que o alemão não estava dando. Quero saber quem é que aproveitou aquela passadinha na Inter Store Beira-Rio ontem para garantir o manto novo do Internacional. E se tu não foi um deles, não tem problema. Estou colocando o link da Inter Store Beira-Rio aqui para vocês. Lembrando que a Inter Store Beira-Rio está com Verão Inter Store, com muitos produtos. Estou colocando alguns na tela aqui, por exemplo, né? Tem bonés, tem material escolar, tem muita coisa que tu pode garantir licenciada do Internacional. Então chama a Inter Store no link que está na descrição do vídeo. Pra gente fechar, eu quero falar sobre o Vitão. Afinal, ontem ele falou na zona mista, né, sobre o seu futuro e disse que está um pouco complicado para ele ficar. A informação que se tem, né, é que o Inter acabou fazendo uma proposta para o Shakhtar que não foi aceita, né, uma proposta de 2,5 milhões de euros. O Shakhtar queria um valor maior. O Inter tem algumas cartas na manga em relação a esse assunto, né, em especial a normativa da FIFA, que pode ser ampliada, afinal, Rússia e Ucrânia seguem em conflito, né? Então, assim, vai acontecer uma permanência do Vitão, é muito cedo para dizer. Mas eu ouvi o Dani Dubin, que é vice-presidente do Internacional, no podcast dos dois, do Jason Lisboa e do Cristiano Silva. Ele disse: olha, o Inter vai dar um jeito de continuar com o Vitão, porque ele é um jogador fundamental e eu estou confiando aqui na palavra do Dani Dubin, assim como de outros dirigentes do Inter que já falaram sobre o assunto. William Thomas, o próprio Felipe Becker, o Alessandro Barcelos, todos são otimistas quando se falam do Vitão, e hoje o Vitão foi num tom mais pessimista, vamos dizer assim, né, dizendo que tá complicado, mas que as coisas, se dependesse dele, ficaria no Internacional. Então daqui a pouco ele entra na jogada e fica aí, né? Seria um reforço importantíssimo para que o Inter ficasse com a sua zaga titular aí para a temporada de 2023. Quem ganhou na KTO? Eu coloquei o Nossa Senhora dos Ambos Marcam, né, no campeonato alemão, e deu tudo certo. Eu botei 5 e transformei em 70. E hoje, né, muitos jogos. Tem Real Madrid em campo, PSG, campeonatos estaduais por todo o Brasil, e a KTO é a minha parceira. Então te registra lá usando o cupom COLAR para garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito. Beleza? Tá feliz com a vitória do Inter? Então deixa um comentário aqui. Se tu não deixou comentário, tu não tá feliz com a vitória do Inter.
Beleza? Aquele abraço, te inscreve aí, tamo junto. Tchau, tchau.